1 João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Amém? Leiamos. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero pregar subordinado ao tema unificados em Cristo, andando na luz que vence as trevas. Agora você vai perguntar para esse irmão que está do seu lado: que geração é você? A geração que habita nas trevas ou a geração que anda na luz? A geração que habita nas trevas ou a geração que anda na luz? Assentai-vos. Olhe para cá e me encare, por favor. Serei sucinto, serei breve e entregar tudo aquilo que o Espírito confiou no meu coração. O livro de 1 Samuel marca um tempo de trevas. Tempo este em que o povo viveu um tempo de apostasia espiritual. Todos nós sabemos que, quando lemos 1 Samuel, capítulo de número 3, perceberemos que o povo está vivendo em uma apostasia espiritual. Nesse ambiente de trevas está o sacerdote Eli. Nesse ambiente de trevas estão os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Eles são sacerdotes do Senhor. Eles são responsáveis por guardar o tabernáculo do Senhor. Só que esses homens vivem uma vida pregressa. Ofni e Finéias vivem em prostituição e pecado dentro do tabernáculo do Senhor. Haja vista que, quando nós permeamos as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, nós perceberemos que Israel sempre teve este momento de apostasia espiritual. No livro dos Juízes, nós vamos ver que o povo fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Eles queriam fazer aquilo que agradava a carne, mas não queria se sujeitar à vontade do Espírito. E aqui está o erro da nossa geração. Qual é o erro, Abinadab? Qual é o erro, pregador? É se sujeitar às vontades carnais e não dar lugar à direção do Espírito. É se sujeitar aos prazeres carnais e não dar vontade ao propósito do Espírito. Mas eu vim nessa casa para profetizar. Deus está levantando uma geração que não vai se conformar com o pecado. Deus está levantando uma geração que não vai se amoldar aos padrões do mundo, porque o padrão da casa de Israel é santidade. O padrão da casa de Israel é pureza. O padrão da casa de Israel é santidade. É dentro desse contexto que uma mãe vai orar. Ana ora. E dentro desse contexto, um ventre estéril começa a gerar. Sempre que Deus quis levantar um grande profeta na terra, de um ventre estéril nasceu um homem para mudar a história de uma nação. Ana ora e gera. Quando ela gera o menino Samuel. Ela diz: por este menino orava eu. Samuel cresce no tabernáculo. Samuel cresce na casa do Senhor. Samuel cresce naquele ambiente. Só que o sacerdócio está contaminado. O sacerdócio está andando
está se amoldando ao padrão do mundo. Aí Deus precisa levantar um menino para confrontar o sacerdócio contaminado, porque Deus não habita onde há contaminação com o pecado. Então Samuel é levantado por Deus como uma voz profética. Enquanto o altar está contaminado, Deus tem um menino que carrega a presença. Enquanto o sacerdócio não ouve a voz de Deus, tem um menino dentro do quarto ouvindo a voz do Senhor e dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Enquanto o sacerdócio está contaminado e a lâmpada de Israel está se apagando, tem um menino que tem a chama acesa no seu coração. Samuel poderia muito bem se contaminar. Samuel poderia muito bem viver de acordo aos padrões de Ofni e Finéias, mas não. Ele decide em meio a uma geração perversa. Ele decide em meio a uma geração corrompida. Ele decide em meio a uma geração que caminha para as trevas: eu vou ouvir a voz do Todo-Poderoso. Pode uma geração se contaminar, mas eu decido ouvir a voz de Deus. Pode uma geração profanar, mas eu decido ouvir a voz do Senhor. A pergunta que eu faço a essa geração é: qual é a voz que você vai ouvir? Qual é a voz que você vai dar ouvidos? Quem é que fala ao seu coração? É um ambiente de trevas ou é o Deus da luz? Quem é que fala ao seu coração? Você vive pelas trevas ou você é adepto à luz? Samuel nasce, Samuel cresce, mas o povo agora decide que quer viver como as outras nações. Olhe para cá. Samuel cresceu. 1 Samuel capítulo de número 3, versículo de número 19, diz que nenhuma palavra da boca de Samuel caiu por terra. Mas o erro daquela geração foi querer se amoldar aos padrões do mundo. Por que eu digo isso? Porque aquele povo, em 1 Samuel capítulo de número 8, vai pedir o rei. Eles observam as outras nações. Filisteu tem rei, Cananeu tem rei, Amorreu tem rei, Ferizeu tem rei. Todo mundo tem rei. Bora imitar o padrão do mundo? Aqui vai doer, mas vai curar. A casa de Israel não pode se amoldar aos padrões de Filisteu. Vou repetir. A casa de Israel não pode se amoldar aos padrões de Filisteu. Eles querem um rei. Eles dizem: as outras nações têm rei. Já dizia o versículo bíblico de manhã: você não é todo mundo. Está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Está todo mundo se amoldando. Você não é todo mundo. Aqui foi o erro da casa de Israel: se amoldar aos padrões de Filisteu, se amoldar aos padrões de Cananeu. Mas eu vim aqui como porta-voz de Deus: você não vai se amoldar aos padrões do mundo. É o mundo que vai ver a luz de Deus em você. É o mundo que vai ver o brilho do Espírito Santo em você. Essa casa vai tremer de glória. Eleva o nível da adoração, porque Deus está convocando os santos, os eleitos, aqueles que querem viver em santidade. E Deus está te dizendo: eu te levantei para ser uma voz de confronto ao mundo. O mundo vai querer te parar, mas você não vai querer parar. O mundo vai querer paralisar a sua vida, mas você não vai paralisar.
estão em trevas. O texto que vocês escolheram como tema converge com esse texto, porque a casa de Israel está em trevas. Mas se nós andarmos na luz, disse João, séculos depois. E por que ele diz isso? Porque ele também está vivendo em um ambiente de trevas. Trevas essas em que existiam alguns homens colocando heresias no seio da igreja. E dentre essas heresias que eles colocavam no seio da igreja, eles diziam que o verbo não se fez carne. E aqui está um ponto culminante, porque a heresia era espalhada dentro da igreja. E eles estavam dizendo que Jesus não era o Cristo. Eles estavam dizendo que Jesus não era o Verbo de Deus. Mas Abinadab, o que andar em trevas tem a ver com Davi e com Saul? O que andar na luz tem a ver com Davi e com Saul? Porque Saul começou bem, mas escolheu habitar nas trevas. E Davi começou bem, mas continuou andando na luz. Enquanto Davi anda na luz, Saul decide andar nas trevas. Abinadab me prova na Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 13. O exército vai para uma batalha, vai para uma peleja, vai para uma guerra. É o segundo ano do reinado de Saul. Ele começou bem, o povo aprovava ele. 1 Samuel, capítulo de número 10. O texto nos informa que Saul foi escolhido a partir do versículo 17 para ser rei sobre a casa de Israel. Então ele foi uma escolha divina. Foi Deus que escolheu Saul. O problema de Saul foi as suas ações. E aqui vai doer, mas vai curar. Porque tem uma geração que acha que porque é escolhido pode fazer tudo o que quer. Não. O fato de você ser escolhido não anula a responsabilidade humana. Vai doer, mas vai curar. A pergunta que fica é: você é escolhido de Deus, é? Legal, top, muito bom. Deus te escolheu. Mas a pergunta que fica é: o que você faz com aquilo que Ele te escolheu? O que você faz com o propósito dele para a sua vida? Ele te deu dons, te deu talentos, te encheu de graça, te encheu de unção e você usa bem. Porque Saul usou os dons e o propósito da forma errada. Abinadab me prova na Bíblia. Ele vai para a peleja. Os filisteus estão vindo. O profeta Samuel diz: espera 7 dias que eu vou no acampamento sacrificar. Ele espera os 7 dias. Só que Samuel não chega. E por Samuel não chegar, ele vai tomar uma decisão precipitada. Eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Esses dias eu vi uma frase que muito me impactou, do pastor Eduardo Lopes. Ele diz que Deus perdoa pecados contra a santidade, mas Deus não perdoa pecados contra a sua autoridade. E aqui Saul age em sua precipitação humana. Por ser precipitado e por agir daquela forma, o profeta Samuel questiona ele e diz: o que você fez, Saul? Ele diz: eu ofereci o sacrifício, você demorou. Mas Saul, oferecer sacrifício é responsabilidade de sacerdote. Você é rei. Você está tocando em área que não é para você mexer. Você está tocando em autoridade que não é para você mexer. Saul, você é rei, Saul. Saul
um erro muito grande em uma geração que quer agradar o público, mas não quer agradar a Deus. Não é porque o público apoia que está agradando a Deus. A aprovação da massa não significa a aprovação divina. É você que decide, Saul. Você vai viver na luz ou se vai habitar nas trevas. É você que decide, Saul. O fato de você ser escolhido não anula as consequências da sua desobediência. É você que decide. É você que escolhe. É você que decide. É você que escolhe. A pergunta é: quem você vai? Aí Deus diz por boca de Samuel: Deus escolheu um homem que é segundo o seu coração. 1 Samuel capítulo de número 13 é o segundo ano do reinado de Saul. Davi nem existia, já estava sendo gerado no ventre para ser escolhido. Pegou não? Davi nem existia e já estava sendo gerado no ventre para ser escolhido. Aí eu me lembro de alguém que foi escolhido desde o ventre, e ele é profeta e profetizou a casa de Judá. E Deus disse para ele: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Deus está dizendo a você nessa noite: enquanto Saulo se revela, eu te escolhi no ventre. Você é um projeto gerado para este tempo. Vai cair Saul, vai cair Satanás, mas quem é escolhido de Deus é gerado, é gerado, é gerado, é gerado, é gerado. Mas não termina aqui. 1 Samuel capítulo de número 15. Outra vez eles vão lutar contra os inimigos. Contra os amalequitas, perdão. Eles vão lutar contra os amalequitas. E a ordem foi: extermine toda a geração de Amaleque. Saul não extermina. Saul traz o melhor do gado, traz o melhor das ovelhas, e ainda diz: de novo, é que eu ouvi o povo. Sempre a mesma desculpa para desobedecer. É que o povo me apertou. É que o povo falou muito. E porque o povo fala muito, você vai fazer? E porque o povo fala muito, você vai agir? Não! É porque a minha amiga falou, ele é bonito. Só porque ele é bonito, você vai ficar com ele? Não, amiga, é que eu estou escolhendo. Quem escolhe